Olá, queridos irmãos, queridas irmãs que professam conosco da fé espírita. Estamos mais uma vez aqui tentando passar uma sessão de preces e radiações e alguns breves comentários da nossa obra Gênese, como estava prometido, né? Então, vamos dar início desejando paz e luz nos lares de todos vocês e que as mensagens desta noite sejam proveitosas a todos e todas. Vamos então escolhendo o nosso anjo, né? Nosso anjo de hoje será o anjo da transformação. A transformação é um processo misterioso que inclui em si muitas mudanças. A lagarta que se transforma em borboleta, o creme em manteiga, o chumbo em ouro. De um nível para outro, uma alquimia interior se processa. E num instante inesperado somos borboleta, manteiga ou ouro, transformados numa nova dimensão. A transformação acontece naturalmente à medida que nos integramos ao fluxo da energia divina que tudo permeia e vivifica. Agora eu peço a vocês então que repitam esta frase que o anjo da transformação deixou para nós. Eu estou consciente da energia divina que move o meu ser e me transforma no que sou. Eu estou consciente da energia divina que move o meu ser e me transforma no que sou. Agora, continuando aqui, vamos fazer a leitura de uma passagem desse livro do Espírito Miramês ao João Nunes Maia, o nosso médium, né? Que diz: Jesus Cristo, caminheiro divino, que ostentai nas mãos duas chamas de luz, alimentadoras do progresso de todos os homens, o sentimento e a razão. Paulo escreve aos Hebreus, pressentindo seu fim na jornada terrena, e ora fervorosamente pela comunidade cristã, para que crescesse com dignidade e prosperasse com pureza. Toda a cristandade disseminada na terra pedia a Deus por Paulo em mãos dos tiranos impiedosos que intercruzavam-se os louvores aos céus. Cânticos ressoavam na terra por entre as catacumbas, nos caminhos, nas igrejas, nos lares, pela liberdade do grande apóstolo, o apóstolo dileto de Jesus, né? Este ajoelhado dentro das grades, vestes rotas, faminto, recebia os anjos. As preces de todos os cristãos se conduziam como forças que pudessem libertá-lo de todas as cadeias do mundo. Mas Paulo não aceitou, devolvendo para o progresso humano e repartindo para todas as criaturas aquelas bênçãos de luz. Diz ele: ó Deus, ó Jesus, orar pelo progresso é tão difícil por não existir progresso sem lutas, por não existirem lutas sem dores, por não existirem dores sem sacrifício. Como mestre, orar pelo progresso se ainda tememos os problemas mais insignificantes nas tramas do dia a dia. Como, Senhor, orar pelo progresso de todos os homens se a mínima dor de cabeça apavora as criaturas. E como divino amigo fazer preces pelo avanço espiritual de todos os seres se negamos a verdade na hora dos testemunhos. Progresso é sinônimo de transformação na linguagem da verdade, e todas as transformações só se fazem com luta, dor e sacrifício. Ajudai-nos, Jesus, como ajudastes a Paulo, como prisioneiro de Roma, a termos coragem cristã para orar pelo nosso progresso, erguendo-nos dentre as fraquezas dos homens e dominando o trio irremovível da evolução: luta, dor e sacrifício. Pedidos são compromissos que fazemos com quem nos dá, e o recebimento é dever que assumimos com a nossa própria consciência. Ajudai-nos, Senhor, a trilhar o roteiro que o coração e a inteligência aprovam, sem contradições no campo da vida. A prece é uma ciência que somente o futuro poderá pesquisar, mas nunca na terra poder-se-á fazer máquinas para orar pelos homens.
A alma, na hora da prece, desprende fios de forças compatíveis com sua evolução em busca do que deseja. O pedir e dar-se-vos-á é um incentivo para a prece. Devemos pedir sabendo como convém pedir, dando igualmente o que temos na compensação da economia universal. Proferimos preces nas nossas mais variadas conveniências, relativas ao progresso, ao dever, à caridade, à prece da compreensão, da tolerância, da saúde, do perdão. Existe, porém, a prece total, divina, que é do intercâmbio entre mais direto com o mundo espiritual, conforme Jesus ensinou aos seus discípulos. Esta é feita recolhendo-nos ao nosso aposento e orando ao Pai em segredo com palavras saídas do coração. E é isso que faremos agora, meus irmãos. Então, não temos nenhum ritual, mas se vocês fecharem os seus olhos, conectarem com a música e as nossas palavras, estaremos fazendo uma sessão de preces e radiações que chegará ao fundo dos nossos corações de todos aqueles que nos ouvem. Queridos irmãos, elevemos os nossos pensamentos em comunhão com a energia do alto, sob a proteção de Deus, de Jesus e dos mentores espirituais, formando uma psicosfera de paz e luz para todos encarnados e desencarnados, sintonizados nas vibrações dessas preces e irradiações. Prece de abertura. Pai, envolve-me com sua luz, guia-me pelos verdes passos como o aroma das flores, faz-me instrumento do seu amor na terra e que nada, que nenhuma força contrária ao amor tenha qualquer influência sobre mim. Faz-me compreender aqueles que não assistem a ti como a um pai, mas dai-me luz para que eu não caia a julgá-los, mas apenas compreendê-los. Como também devo compreender a mim mesmo nos meus momentos de angústia. Renova minha alma quando ainda estiver cansada e sobrecarregada, impulsionando-a novamente a olhar para ti. Dai-me força para que eu seja a força daqueles que ainda não te viram. Dai-me humildade para inspiração a quem me olhar, servindo-me de espelho e dizer-me: és tu também esta bondade. Faz-me sentir o calor do teu abraço e nele confortar-me. Senhor amado meu, inspira-me sempre no teu amor. Que assim seja. Prece pelos enfermos e aflitos do corpo e da alma. Mestre, aqui nos encontramos espíritos carentes, oferecendo nossas dores, buscando força nos ensinamentos evangélicos, através do teu exemplo de amor a Deus. Quando levantaste os paralíticos, quando deste luz aos cegos, quando ajudaste os coxos e estropiados. Hoje, Jesus, pedimos-nos, dai-nos coragem para esquecer e superar nossas dores e fraquezas, sabendo que elas são justas, e com aceitação demonstrarmos que somos teus seguidores, aprofundando nossa fé nos desígnios divinos, sem lamento, sem mágoa, sem revolta, pois sabemos que nossos atos incorretos é que nos adoecem, ferem, destroem e retardam nossa evolução. Perdoa-nos, Senhor, por nossas imperfeições e ampara-nos nas dores da vida. Obrigada, Senhor. Prece pelos desencarnados. Permita, Senhor, que os bons espíritos levem nossas palavras, pensamentos e sentimentos aos nossos entes queridos que estão partindo e que já partiram deste mundo. Resignados, possamos todos entender as razões de nossa separação temporária, que não é nada perante a eternidade, e toda consolação que eles não nos esquecem, do mesmo modo que nós não os esquecemos. Que o Senhor espalhe as graças do seu amor e da sua misericórdia, suavizando as penas e sofrimentos de cada um, preparando-os para novas conquistas no futuro. Prece pelas famílias. Deus, te agradeço, Senhor, ter permitido o encontro no mundo material dos espíritos que compõem a minha família carnal, para podermos vivenciar as experiências que cada um necessita neste núcleo de aprendizagem que é a família. Que o espaço físico que moro seja cada vez mais um lar,
além da estrutura física, seja composto de amor, harmonia, de paz, de alegria, de serviços, de afetos, de perdão, de companheirismo, entendimento e benevolência. Pai do universo, que tua presença seja cada vez mais constante em minha família, em todas as famílias e com meus companheiros de jornada, amenizando discórdias, levando luz onde há sombra, alegria onde há tristeza, saúde onde haja enfermidade, paz onde haja conflito e esperança onde haja desmotivação. Fortaleça nossa paciência, equilíbrio e que as mulheres se espelhem em Maria com seu amor incondicional e fortaleça nos homens a inspiração na vida de José, com sua dedicação abnegada e nas crianças e jovens nos exemplos de Jesus, menino e filho. E por fim, amado Pai, te rogamos que a tua luz esteja presente em nossas vidas, que os nossos lares e as casas espíritas sejam fontes de proteção, luz e consolo. Te pedimos ainda força e entendimento nas tarefas de cada médium trabalhador, para que vivenciem e difundam com fé e fidelidade os ensinamentos do Consolador prometido. Que quem chegue às nossas casas e às casas espíritas possam sentir a tua luz divina e resplandecente, e inundado de boas energias, irradiemos preces pela paz mundial. Que as forças do bem protejam nosso planeta Terra, trazendo a cura e elevando a condição de planeta regenerador. Num silêncio amoroso, passaremos agora a segunda parte dos trabalhos, pedindo a fluidificação dessa água e da água que nós tenhamos nos nossos lares. E vamos então ao tema de hoje, que nós prometemos, a Gênese, que é a nossa quinta obra básica, né? Que Kardec então editou em 1868 e que em 18 capítulos e mais de 400 páginas ele vai falar então de toda a formação do universo, a formação dos seres humanos, a formação da natureza e muitas outras passagens que estão nas demais obras básicas. É uma obra bastante complexa, é uma obra longa, então não teria como nós trazermos capítulo a capítulo, eu só vou nomear aqui para vocês, não teria como nós trazermos porque levaríamos semanas e meses neste estudo. Então é um estudo que nós devemos fazer, cada um de nós, ou sozinho, ou dentro dos grupos de estudo, para o maior esclarecimento dessa obra. Ela faz um fechamento de todas as demais obras básicas, né? Então, a Gênese, ela compõe um conjunto de fatos e de elementos que falam da formação do nosso planeta, do motivo da evolução dos seres, né? E ela começa com os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, né? O caráter da revelação espírita, a terceira revelação, que a primeira foi Moisés, com os 10 mandamentos, depois Jesus, com o seu próprio sacrifício, e por último, então, veio o Consolador prometido, que é, então, a doutrina espírita, né? Temos o capítulo que fala de Deus, né? Que é Deus, né? E toda a sua onisciência, onipotência, todas as suas características, né? Como iniciador de tudo, né? A inteligência primordial de todas as coisas, né? Fala do bem e do mal, fala do instinto da inteligência no homem, da destruição dos seres vivos uns pelos outros, do papel da ciência na Gênese, porque Kardec, como cientista, ele vai tratar o tempo todo desse tema da Gênese sobre o aspecto filosófico, científico e espiritual, muito mesmo de ciência, né? Então ele fala de toda a criação universal, né? Desde a matéria, como se criou, né? As leis, a força, a criação primária, os sóis, os satélites, os planetas, os cometas, a Via Láctea, as estrelas, os desertos do espaço, a eterna sucessão dos mundos, né? Essa pluralidade imensa de mundos que temos, todos com vida, né? A vida universal, o esboço geográfico da Terra,
os períodos geológicos pelos quais a Terra passou, desde o estado primitivo do globo, o período primário, o período de transição, o período secundário, o período terciário, o período diluviano, o período pós-diluviano, e daí com a chegada do nascimento do homem e a era moderna, né? A teoria sobre a formação da Terra, a revolução do globo, a gênese orgânica, a gênese espiritual, a gênese mosaica, os caracteres dos milagres, milagres feitos somente por Jesus, né? Não o espiritismo, os fluidos, os milagres do evangelho, a teoria da presciência, as predições do evangelho e os tempos são chegados, né? Nós vamos ficar mais nesses 3 últimos capítulos, tá? O 16º, o 17º e o 18º, né? Que é a teoria da presciência, a predição do evangelho, chegados os tempos, tirando apenas pequenos detalhes, pensando apenas pequenos detalhes dessa obra tão complexa, né? Essa obra, então, ela aborda diversas questões de ordem filosófica e científica, né? Sobre, como eu disse, a criação do universo, a criação do homem, sempre seguindo os paradigmas da doutrina espírita, né? E aí, então, vamos falar, como eu disse antes, os feitos de Jesus, a criação da Terra, dos astros e os planetas e o universo, né? Então, nós vamos pensar aqui algumas questões, né? Vamos pensar a questão que fala do fim do mundo, né? Como que se dá esse fim do mundo? Nós já falamos no Céu e Inferno, na quarta obra básica, que não tem fim do mundo, existem as transformações, né, dos mundos, né? Então, Jesus anuncia com a sua nova vinda e quando diz que o evangelho pregado por toda a terra é então, quando ele estiver bem compreendido, chegará ao fim de cada mundo, né? Não é racional supor que Deus destruísse o mundo precisamente no momento em que ele entrasse no caminho do progresso moral, pela prática dos ensinos evangélicos. Aliás, nas parábolas do Cristo indicam uma destruição universal que em tais condições não estaria justificado. Devendo a prática geral do evangelho levar a uma melhora no estado moral dos homens, trará por isso mesmo o reino do bem e ocasionará a queda do reino do mal. É, pois, ao fim do velho mundo, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, como nós estamos vendo, pelo racismo, pela homofobia, pela xenofobia, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez e todas as más paixões que o Cristo faz alusão quando diz: quando o evangelho for pregado por toda a terra, será então que o fim chegará, mas esse fim produzirá uma luz, e dessa luz é que sairão os males que ele prevê. Lendo aqui mais um pouquinho. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-ão sobre o trono de sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uma das outras, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estão à sua direita: vinde vós, que foste bendito pelo meu Pai. Isso está em São Mateus, no capítulo 25, nos versículos de 31 a 46. E aí nós teremos futuramente um único rebanho e um único pastor, quando houver o verdadeiro entendimento do Evangelho de Jesus. Devendo bem reinar sobre a terra, é necessário que os espíritos endurecidos no mal e que poderiam trazer-lhe perturbação dela sejam excluídos. Deus deixou-lhes o tempo necessário para a sua melhoria. Mas tendo chegado o momento em que o globo deve se elevar na hierarquia dos mundos, passando a Terra, então, de mundo de provas e expiações para um mundo regenerador, pelo progresso moral de seus habitantes, a estada como espíritos e como encarnados nele será interditada àqueles que não aproveitarem as instruções que estiveram livres para ir receber. Serão exilados em mundos inferiores como foram outrora sobre a Terra, lá naquele tempo de Lemúria, né? Os da raça adâmica,
ao passo que serão substituídos por espíritos melhores, esses que estão chegando agora na forma, né, de nossos filhos, nossos netos, e essa separação ao qual Jesus presidirá, que está figurada por essas palavras do julgamento final: os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Então, meus irmãos, rumando para os nossos últimos momentos, vamos ter que dar uma puladinha aqui. E eu convido a todos sempre para lerem na íntegra, né? Mas esse capítulo é um capítulo que é um capítulo, assim, bastante, como eu disse, bastante complexo, né? Um capítulo que demanda 400 páginas, né? 18 capítulos, né? Então, para um materialista, os flagelos destruidores, como este que nós estamos vivendo, são calamidades sem compensações, sem resultados úteis, uma vez que, segundo ele, aniquilam os seres sem retorno. Mas para aquele que sabe que a morte não destrói senão o envoltório físico, eles não têm as mesmas consequências e não lhe causam o menor medo. Compreendem o objetivo e sabem também que os homens não perdem mais morrendo em conjunto do que morrendo isoladamente, uma vez que de uma forma ou de outra é necessário sempre lá chegar. Os incrédulos irão dessas coisas e as tratarão por quimeras, sonhos, né? Mas digam o que disserem, eles não escaparão à lei comum, cairão ao seu turno como os outros, e então o que será deles? Eles dizem, né, os niilistas, como nós vimos na semana passada, nada, mas viverão a despeito de si mesmo e serão um dia forçados a abrir os seus olhos. Vamos então dar continuidade a mais um pedacinho para a nossa para o nosso término, né? A imensa verdade que é a nossa impermanência, a nossa imortalidade, que somos espíritos eternos e, portanto, estamos a viver experiências uma atrás das outras. Esta é apenas uma das nossas experiências aqui neste orbe. Então, encerrando, meus irmãos, neste momento, essas breves palavras, essa sessão de preces e radiações e essa pequena análise desta obra maravilhosa, Gênesis, que vale a pena ser estudada detalhadamente, com calma, em casa ou nos grupos de estudos. Nós estamos aqui encerrando por hoje, desejando a todos muita paz no coração, muita humildade, muita caridade, muita compaixão com os nossos irmãos que estão em situações bem piores do que as nossas. Nos próximos dias, não podemos dizer de maneira realística de que as coisas irão melhorar em termos do que nós estamos vivendo no mundo, né? As inquietações só irão aumentar por algum tempo, mas podemos dizer que tudo isso passa, né? Tudo isso passará e será mais uma lição para a nossa humanidade, para que possamos nos tornar ainda melhores, passar por cima de tudo isso, de todo esse sofrimento, de todas essas perdas que nós estamos vivendo, para nos fortalecermos mais como espíritos imortais e seguirmos agora despertos nessa era do espírito, né? Entendendo a nossa verdadeira essência, que é a essência espiritual, e para isso, então, deixando de ser, então, menos materialistas, tá? Sendo, então, mais desapegados, mais humanizados, mais solidários, mais tolerantes com os nossos semelhantes. Então, desejo a todos vocês uma boa semana, que possamos, então, estar de volta daqui uma semana, num novo encontro. Se quiserem deixar algumas perguntas aqui no canal, não tem problema, que eu, se puder, responderei. Desejando muita paz, muita luz nos seus corações, nos seus lares e muita força a todos neste momento. Por mais difícil que a situação esteja, tudo vai passar. Então, a luz vai se fazer presente de novo no nosso planeta, nós vamos poder de novo viver como novos homens numa nova ordem, talvez social, né? Nós possamos nos abraçar como fazíamos antigamente, ou de uma outra forma,
mas seguindo sempre os preceitos, né, já ditados na nossa doutrina, que ao lê-la, ao estudá-la, nós estamos vendo assim a como é que eu vou dizer, de um tanto quanto ela foi visionária e está sendo tão real e tão nítida para nós, né? Qual uma profecia, as coisas estão acontecendo como tem que acontecer. E nós temos que ter calma nos nossos corações, maturidade para vencer nesses momentos. E quando a gente vê, a gente perceber ao nosso lado as dificuldades, a gente tentar ser aquele elemento apaziguador, tá? Então, desejando a todos vocês uma boa semana, paz e luz, que todos possamos cada vez estar melhores do que já estamos. Com a graça de Deus e de Jesus, que assim seja.